O que fazer para participar de um grupo mediúnico? A Vida em Foco traz a resposta deste questionamento no quadro de entrevista. Confira. Olá, que bom que você está conosco e que bom que você nos permitiu entrar na sua casa através do nosso programa A Vida em Foco. Recebemos aqui hoje, novamente, para o nosso bate-papo, e é um bate-papo mesmo, né? Daniel Dallagnol. Daniel, muito bem-vindo de novo. Prazer, Márcio. Daniel tem se especializado, né, nessas abordagens em torno da mediunidade. E sabe, Daniel, que isso vai suscitando muita curiosidade, vai despertando muitas perguntas de telespectadores, né? Sobretudo, né, em relação a como é que a coisa funciona. Assim, abrindo a caixa preta de uma instituição espírita, nós falamos, né, numa oportunidade anterior, a respeito de o que acontece dentro do grupo mediúnico. O que acontece lá? O que as pessoas fazem? Fecham a porta, e às vezes os centros espíritas fecham a porta até de entrada, né, para fazer essa atividade, que é uma atividade muito privada, que requer, né, muito silêncio. É isso mesmo? É isso mesmo. Ou fazem coisa estranha lá? Absolutamente não, né? É pela natureza da atividade que é toda ela de caráter psíquico, né? Salvo aquelas sessões que já a rigor não acontecem mais, mas pelo menos naquela intensidade que ocorriam outrora, que já eram chamadas sessões públicas ou sessões de materialização, que não há silêncio, né? As sessões, ditas sessões mediúnicas, hoje elas acontecem com recolhimento, né? Com privacidade, sem a presença do público, né? Porque já não há mais necessidade disso. Então é natural que se fechem as portas para se ter a tranquilidade mesmo. Segurança dentro Por que no passado, eu sei disso porque eu venho de uma cidade onde se faziam essas reuniões, né, abertas. Por que faziam abertas? O que eles pretendiam com isso? Veja, a própria popularização da doutrina, através da manifestação mediúnica. O espiritismo começou exatamente pelas sessões mediúnicas, né? Foi a partir daí, recordamos as chamadas mesas girantes que se notabilizaram nos cafés parisienses, onde dali surgiu, pela acuidade científica do codificador Allan Kardec, né, codificador da doutrina espírita Allan Kardec, então era só o professor Hippolyte Léon de Misard-Rivaillon, depois que eles adotam o codinome de Allan Kardec, mas as sessões eram públicas, né? As chamadas sessões ou de materialização ou de efeitos físicos. Então, exatamente para popularizar, chamar a atenção da sociedade, né? E ela cumpriu o seu papel ao seu tempo. Hoje, pela dinâmica da própria sociedade, pelo conhecimento que o Espiritismo já alcançou na própria sociedade, pelas mais de 5.000 obras disponíveis no mercado, algumas delas de excelente qualidade, outras nem tanto, é verdade se diga, mas não há mais necessidade de se ter as portas franqueadas para as sessões mediúnicas, recebendo a população, o povo, enfim, o público em geral. A gente observa, né, olhando um pouquinho para trás da nossa história, que muito contribuiu para que houvesse um disciplinamento, uma regulamentação, um esforço feito por uma instituição espírita aqui de Curitiba, que é o Centro Espírita Luz Eterna. Sim. Na época, né, especialistas da área, alguns até psiquiatras, né, lançaram várias publicações no sentido de chamar a atenção, né, das instituições, dos gestores das instituições espíritas do Brasil e do mundo inteiro, porque isso ficou conhecido no mundo inteiro, o tal do Centro de Orientação e Educação Mediúnica, né? É verdade. Então, a partir dali, claro, houve uma regulamentação. E aí a curiosidade também aumentou, né? Mas o que estão fazendo com as portas fechadas? Então, nós abordamos isso de certa forma, né, Daniel? A dinâmica de uma reunião mediúnica, quantas pessoas, o que fazem. Mas a pergunta que fica é, como é que eu posso fazer parte disso? Pois é. Porque a maioria está de fora. De fato, né? As sessões mediúnicas, elas são restritas a um conjunto limitado de médiuns. Por que limitado? Porque não é uma tarefa que possa atuar ao mesmo tempo, na mesma sessão, 40, 50 médiuns, porque ela se torna improdutiva, né? Não há condições de atender a todos os médiuns. Então, para que ela seja produtiva, é necessário um número razoável, 14, 15, 20, 8,
né? Funciona perfeitamente bem, né? Mas há uma questão que é fundamental, Márcio, que você tocou no assunto. É necessário que as pessoas compreendam o que elas vão fazer na sessão mediúnica, né? Por isso que hoje as sessões mediúnicas, elas se realizam às portas fechadas, porque há um estudo prévio. A pessoa precisa saber o que ela vai fazer ali, porque é um processo que é o chamado processo de desenvolvimento da faculdade mediúnica. Outrora, ao tempo do codificador e mais, um pouquinho mais recuado no tempo, 40, 50 anos atrás, nós vimos a mediunidade no chamado médium natural, ou seja, a pessoa ela já estava pronta para a mediunidade, o que não quer dizer que ela estivesse educada, mas a mediunidade aflorava de tal forma que a pessoa poderia sentar-se numa mesa e já começar a psicografar. Hoje não, o processo ele possui uma pedagogia própria, digamos assim, né? Onde o médium potencial, o aspirante ao desenvolvimento da mediunidade, ele estude o processo, ele sabe o que ele vai fazer na sessão mediúnica, o que acontece numa sessão mediúnica e, fundamentalmente, Márcio, ele saiba se comportar moralmente fora da sessão mediúnica. Tem isso também, é? Naturalmente. O pessoal dos centros observa isso também nas pessoas? O bom médium não é o médium que funciona bem na sessão mediúnica. O bom médium é aquele que se comporta bem na sociedade durante 24 horas por dia, porque na sessão mediúnica ele fica 1h30, 2 horas no máximo. Então ele tem uma semana toda de comportamento na sociedade, no lar, na relação interpessoal, como profissional ou não, como dona de casa, não importa, como educador, ele é um ser que precisa ter um comportamento adequado para funcionar bem na sessão mediúnica. Porque essa relação com o mundo espiritual, ela se dá sob a égide moral. É todo no psiquismo que acontece a fenomenologia, né? Então, imaginemos que a pessoa precisa saber o que ela vai fazer. Não se dá um bisturi para um médico que ele não esteja graduado para o exercício legal da medicina. Por que é que nós vamos fazer isso com a mediunidade ou com o médium? Okay. O processo é o mesmo. Então, Daniel, depois tem mais perguntas ainda, né? Nessa antessala do grupo mediúnico, os requisitos para se entrar lá, tem mais perguntas para fazer, porque as pessoas perguntam, né? Se com 6 meses dá, se com 1 ano, qual é o tempo. A gente faz um breve intervalo, porque a Renata já está lá chamando pelo o intervalo. E fique conosco, porque a gente já volta. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornaremos. Até já! Voltamos com a entrevista e o tema de hoje é: o que fazer para participar de um grupo mediúnico? Confira. Estamos de volta. Que bom que você ficou conosco. Estou falando aqui com Daniel Dallagnol a respeito dos requisitos, do que é necessário para a pessoa participar de um grupo mediúnico. Mas, Daniel, um pouquinho antes disso, todos os esforços das instituições, no sentido, como você falou, de regular, disciplinar, né, até de certa maneira exigir, explícita ou implicitamente, né, um comportamento ético, moral, consentâneo à atividade mediúnica, né, pode levar muitas pessoas a pensar que o objetivo final é a pessoa se tornar um médium na instituição. É esse o objetivo final de uma casa espírita, de um centro espírita? Não, absolutamente. Todo mundo tem que ser médium? Não, de forma nenhuma. Em que pese, segundo a expressão dos próprios espíritos codificadores, em especial do codificador Allan Kardec, que todos nós possuímos graus de mediunidade, né? Todo ser humano, ele possui algum grau da mediunidade. Por isso que ele define mediunidade como sendo uma percepção num grau qualquer do mundo espiritual, né? Então, todo médium tem essa capacidade. Mas a ideia não é de transformar todas as pessoas em médiuns, muito pelo contrário. Mas os que são pretendentes ao exercício da mediunidade, que o façam de modo legítimo, íntegro, com princípios morais bem estruturados, porque esta é a proposta da doutrina espírita. Mediunidade não é para levar ninguém à loucura e ao desequilíbrio,
porque pode levar, mas não é a mediunidade em si, é o descuido dela que tem como consequência a loucura e outras questões complicadoras para a existência espiritual da criatura. Então, Daniel, o estudo, me permita, Márcio, o estudo deve levar a criatura a esse processo de aprimoramento, de conscientização, de responsabilização perante essa faculdade. Ok. Uma vez, então, que o indivíduo detecta a potencialidade, a instituição, claro, faz uma entrevista, uma triagem, ela identifica esse potencial. Acho que, na média geral, as instituições estão bem conscientes disso. Como é que se dá a preparação, então? Quantos anos leva? Tem certificado, Daniel? Não há certificação de forma nenhuma, né? As instituições espíritas não certificam ninguém, né? Nem por serem espíritas, nem por serem médiuns, nem por serem trabalhadoras, né? Então, é assim, o tempo mais ou menos próximo do ideal para formar uma base doutrinária e também experimentar a mediunidade, porque ela precisa ser experimentada, é cerca de 1 ano. Um bom estudo sistematizado, né? Ou seja, regular, com um currículo que não é de aula, mas é uma proposta de estudos no sentido de levar a criatura a compreender toda a dinâmica, leva 1 ano, mais ou menos, né? Então, dentro desse período, é possível fazer com que o pretendente ao exercício da mediunidade tenha condições de, depois, participar de grupos mediúnicos já em andamento. Pela sua experiência e orientação. Entrou no grupo mediúnico, então ela ingressou depois desse período, que não é um período fixado e nem regulamentado em lei, né? Claro que não. Entrou no grupo mediúnico, ela deixa de estudar ali? Absolutamente. Continua estudando, pro resto da vida. Doutrina espírita é um manancial que não se esgota de conhecimento, né? E não é só o espiritismo, né? A par disso, tem outras ciências que são colaboradoras da própria doutrina espírita, porque elas se servem dos diversos ramos do conhecimento. Mas as pessoas, Márcio, quem sabe não entendam qual é a razão de estudar. O nosso histórico pregresso é um histórico ruim nesse aspecto, da manifestação da própria religiosidade e da responsabilidade que nós assumimos perante as questões de ordem espiritual. Outrora, quem sabe, nós entregávamos a tutela dessa questão para a autoridade eclesiástica e a gente se comportava do jeito que nós gostaríamos ou que quereríamos nos comportar. Agora não, a doutrina espírita ela nos devolve essa responsabilidade, ela faz nos ver que nós somos responsáveis pela nossa edificação espiritual. Então, estudar essa matéria, porque ela é uma matéria nova. Falar de espírito, falar do mundo espiritual, falar da relação encarnado-mundo espiritual é matéria nova para nós, né? Provavelmente algumas criaturas estão tomando conhecimento desse assunto pela primeira vez. Então é necessário que se conheçam as leis que regem as relações psíquicas. É preciso entender que o psiquismo tem leis que estabelecem as conexões com o mundo espiritual. Então, nós precisamos compreender, ou seja, nenhum químico adentra um laboratório e começa a fazer misturas, porque ele pode ter certeza, ele vai explodir o laboratório, né? Da mesma forma, o médium. Ele precisa saber em que campo ele está adentrando, exatamente para se precatar em relação ao seu comportamento, em relação ao estabelecimento de relações psíquicas que ele vai estabelecer. Então, o estudo é fundamental. Aliás, há um princípio, conhecereis a verdade, e ela nos dá a condição de termos a liberdade de exercitar o próprio conhecimento com a tranquilidade necessária. Há quanto tempo, Daniel, você participa do grupo mediúnico? Há 25 anos. Parou de estudar uma vez? Absolutamente. A necessidade é muito grande. O aspecto da mediunidade, como dissemos há pouco, é um mar sem limites, né? A mediunidade, ela nos abre perspectivas, portas psíquicas, relacionamentos que, a rigor, não dá para dimensionar. E há quem diga também, Daniel, que se eventualmente um espírito que vai dar a comunicação, assim como um pianista, exímio pianista, né, ele precisa de um instrumento compatível com a sua
faculdade, com aquilo que ele tem, está bem arregimentado de conhecimento, né, para poder dar uma comunicação. Nós somos meros intérpretes. Perfeito. Agora imagine alguém que está sem instrumentalização nenhuma, sem conhecimento nenhum. O que é que sai dali, né? A analogia é perfeita, né, Márcio? A ferramenta... Um piano afinado, né? Exatamente. Acho que esse é o nosso papel, né? Você extrai uma área perfeita, entende, com um instrumento que não tem as condições necessárias para apresentá-lo. Então, acho que parece que essa é outra vantagem decorrente de se estudar com esmero, com disciplina, de facultar que, né, o nosso instrumento psicológico, o nosso instrumento psíquico sirva também para espíritos nobres, né? Esse assunto, Márcio, ele nos colocará num patamar absolutamente diferente de tudo quanto nós já tivemos experiências. Porque a mediunidade, ela nos coloca no contato imediato com o mundo espiritual. Mundo do qual nós nunca saímos e do qual nós interagimos o tempo todo. Então nós precisamos saber como é que precisamos lidar com essa questão. E a partir exatamente do despertamento das potencialidades da criatura em si mesma, do seu psiquismo, do seu pensamento, desdobra-se todo um universo de possibilidades e de responsabilidades, todas elas estruturadas numa base única, moral. Ok, Daniel. Nosso tempo se esgotou. Pois é. Assunto amplo. Vamos voltar em outras oportunidades. Nossa gratidão, Daniel, em nome de todos. E a você que nos acompanhou também, nosso agradecimento. Que você tenha um dia cheio de harmonia, mas permaneça conosco, porque o programa continua.